Seja bem-vindo a mais um Documento Jovem Pan. E no programa de hoje vamos falar sobre a captura do filho de El Chapo, o famoso narcotraficante que, mesmo preso, ainda é um dos chefes do cartel de Sinaloa, no México. A operação das forças de segurança para prender Ovidio Guzmán López deixou um rastro de violência. Foi uma manhã de terror. Moradores de Culiacán, capital do estado de Sinaloa, no norte do México, acordaram com tiroteios entre as forças de segurança e criminosos. Nas primeiras horas do dia, o presidente do México falou brevemente com a imprensa sem dar detalhes. No sabemos todavía cómo están los acontecimientos en Sinaloa. Hay un operativo que inició en la madrugada y más tarde vamos a informarles sobre eso. Acontecia uma mega operação para prender Ovidio Guzmán López, filho do famoso narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, que foi preso pela última vez em 2016. Ovidio Guzmán López, apelidado de El Ratón, é considerado um bandido perigoso, acusado de tráfico de drogas pelas autoridades dos Estados Unidos e apontado como um dos líderes do cartel de Sinaloa. El Cártel de Sinaloa es una organización muy vieja y ha logrado tener un poderío nacional aquí en México muy fuerte, muy sólido, pero también han estado... O Cartel de Sinaloa é uma organização que tem um poder nacional aqui no México muito forte, muito sólido, mas também tem necessitado conexões em outros países, como Colômbia, Argentina, Brasil e Europa, por exemplo. Isso permite a eles se consolidar como um dos cartéis mais fortes. E tem essa janela, que eles não operam com uma onda de assassinato. Eles operam com políticos, operam com conexões, com outros cartéis amigos. Por exemplo, o cartel de Jalisco, que é um cartel rival, é extremamente agressivo. Então a base social é muito forte aqui com o cartel de Sinaloa e não com o cartel Jalisco. Por ejemplo, el cártel Jalisco Nueva Generación, que es un cártel rival, es sumamente agresivo. Entonces, la base social, la aceptación social es muy fuerte aquí con el cártel de Sinaloa y no con el cártel Jalisco. A prisão de Ovidio desencadeou ataques violentos, comandados por traficantes de drogas, que integram um dos quartéis mais poderosos do México. As autoridades locais pediram para a população não sair de casa. O aeroporto da cidade também foi alvo dos ataques. Pessoas dentro do avião se abaixaram com medo do tiroteio. O vídeo foi gravado por um passageiro, que mostra todos ajoelhados entre os assentos. Mesmo acostumados com a violência, moradores esperam que um dia a cidade viva em paz. Edgar falou que se trancou em casa na hora do tiroteio. Andamos com medo porque vamos estar esperando que Deus guarde e passe. Saio com medo que nos pararem de novo. Trabalho no supermercado de lei. A onda de violência assombra quem vive aqui. Esta mulher diz que não tem esperança de dias melhores, já que o crime organizado comanda a região. Todavía se siente. Ainda há insegurança, ainda não há. Ninguém nos diz que está tudo bem. Ainda não parece bem. Algo que diga, já está tudo bem, o sea, não sei, todavía não se siente bem.
Nas redes sociais, muitos moradores foram até a casa de Ovídio. O que se viu foi um cenário de guerra. Sangue, quartos revirados, marcas de tiros por todos os lados. O jornalista José Rodrigues, do jornal Luz Notícias, esteve no local e mostrou o que mais parece uma cena de filme. A ver. Este balazo, por aqui não há roupa. Ajá. Aqui nos metimos todo neste closet. ¿Desde cuándo están sin luz? Desde ese día, ¿no? Desde ese 4:30 de la mañana. ¿Aquí se escondieron Aquí ustedes? nos escondimos todos en el piso y ellos entraron primero al portal, luego a la cocina. Luego de una patada tumbaron la puerta. Y andaban todos. Al último se metió uno y dijo, como que está sola la casa, ya nos halló tirado, ya no hay familia, dijo. Entonces ya se calmaron un tantito. Y pues nosotros con los ruidones tiraban de aquí adentro y con los ruidos pues muy espantados. ¿Y desde dónde estaban tirando los sicarios? ¿Desde aquí? Unos tiraban de aquí dentro de la ventana y otros salían a tirar de ahí de afuera. La cama está llena de armas. ¿De armas? A ver. No estaba pues ya. Estaba llena de armas. Aquí estaban todas las armas y ellos tiraban desde esta ventana. Entonces, Quebraron los vidrios eso y por ahí sacaban y los otros aquí. bueno, pues es uno de los tantos casos que pues lamentablemente resultaron afectados de este enfrentamiento. Se les metieron a su propia casa. Aquí estamos en su cama y los pues prácticamente se encerraron atrás en otro cuarto. Desde aquí estaban tirando los sicarios defendiéndose. Bueno, com niños adentro, com niños. O governo deu entrevista coletiva para falar sobre a prisão do filho de El Chapo. Madrugada del 5 de enero del presente año, personal del Ejército Mexicano. Na primeira manhã de 5 de janeiro deste ano, o pessoal do Exército Mexicano e da Guarda Nacional, em coordenação com o Centro Nacional de Inteligência, o Procurador-Geral da República e a Secretaria de Segurança Pública de Sinaloa, deterão Ovídio, suposto líder da fração de menores relacionada com o Cartel do Pacífico. Los menores afín al Cártel del Pacífico. Ovídio foi preso às 6h20 da manhã, horário local. Segundo o Registro Nacional de Detenções do México, com ele foram apreendidas armas de uso exclusivo do Exército e da Força Aérea. Momentos después de la detención, Momentos após a detenção, células integrantes do seu grupo delituoso realizam 19 bloqueios e agressões armadas em diferentes partes da cidade de Culiacán, entre as que se destacam o Aeroporto Internacional Federal de Culiacán e a Base Aérea Militar número 10. la base aérea militar número 10. De acordo com as autoridades, Ovídio é líder do cartel Los Menores, também conhecido como Chapitos, relacionado ao cartel de Sinaloa, que tinha a liderança de seu pai, El Chapo, que está preso. El Ratón chegou a ser detido em 2019. No vídeo da captura, o momento em que as forças de segurança obrigam Ovídio Guzmán a sair de casa. Uma mulher e outros 2 homens estão com ele. O criminoso é obrigado a ficar de joelhos. Em outro momento, Ovídio aparece em pé, falando ao celular. A captura foi no dia 17 de outubro de 2019, que desencadeou um tiroteio que durou mais de 5 horas. Um helicóptero da polícia foi atacado a tiros. Soldados foram feridos. O filho de El Chapo foi rapidamente libertado diante de uma violenta guerra por grupos criminosos em Sinaloa. Ovidio N. es quien lidera la fracción. Ovídio é quem lidera a fração dos menores do Cartel do Pacífico, gerador de violência em 4 estados e na região noroeste do país. Filho de Joaquim Guzmán Loera, que se encontra preso nos Estados Unidos da América. Quien se encuentra preso en los Estados Unidos de América. Ovídio Guzmán foi transferido para a Procuradoria do Crime Organizado na Cidade do México, em uma aeronave da Força Aérea Mexicana. El detenido
fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia. O detento foi transferido às instalações da Promotoria Especializada em Crime Organizado, a FENDO, para ser colocado à disposição do agente do Ministério Público Federal e determinar a sua situação jurídica, e com total respeito aos direitos humanos. Con estricto apego al Estado de Derecho y con pleno respeto a los derechos humanos. O ministro das Relações Exteriores do México confirmou que tem um mandado de prisão nos Estados Unidos datado de 19 de setembro de 2019, mas disse que a possível extradição de Guzmán não seria imediata devido às formalidades da lei. Durante a operação para prender o filho de El Chapo, 29 pessoas morreram. 38 armas foram apreendidas, entre elas fuzis e metralhadoras. Con motivo de los hechos, células criminales en número considerado. Devido aos acontecimentos, um número considerável de células criminosas conseguiu se agrupar com a intenção de resgatar o Vídeo N, atacando os militares que estavam no local, onde, infelizmente, 7 militares perderam a vida no cumprimento do dever e outros 9 foram feridos. 35 soldados feridos por armas de fogo estão recebendo atendimento médico em instalações hospitalares, civis e militares. Além disso, até agora não há informações de civis inocentes que perderam suas vidas como resultado das operações. A operação militar foi resultado de 6 meses de trabalho de vigilância na área de influência do grupo criminoso liderado por Guzmán. A prisão aconteceu 4 dias antes da chegada do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ao México. Os estadunidenses ofereciam $5 milhões pela captura de Ovidio Guzmán. Segundo o governo americano, Ovidio e seu irmão Joaquim ocupam cargos de alto escalão no cartel de Sinaloa. Tráfico de cocaína, metanfetamina e maconha são as substâncias que estão no centro da acusação contra os narcotraficantes. A facilidade que é, o transporte e a entrada e saída de droga e de dinheiro por essas fronteiras secas que nós temos. Na verdade, o desafio é que entra-se pelo norte do Brasil pelo modal que você eleger. Você entra de avião, você entra de helicóptero, você entra de bicicleta, você entra de moto, você entra de carro, você entra através, utilizando de canoas, por mateiros. São pessoas numa região muito simples, pessoas muito humildes, que aceitam, por exemplo, trazer uma mochila com 30 quilos de cocaína, que vale mais ou menos R$400 mil nas costas. Então, essas organizações criminosas, e a gente está falando de Sinaloa, com o poder econômico que ela tem, ela entra num país como, por exemplo, ali de fronteira, a Bolívia, por exemplo, que são pessoas humildes que aceitam o transporte dessa droga ou negociar essa droga e aceitam também, através de, às vezes, R$1.000, a gente pega em processo, vir para o Brasil e acabar introjetando essa droga, essa cocaína, via de regra. Según el gobierno federal, tenían 6 meses rastreándolo y justo el jueves 5 de enero desarrollaron... Segundo o governo federal, estariam há 6 meses rastreando ele e justamente dia 5 de janeiro fizeram toda essa operação. Tem especulações no sentido de que o presidente dos Estados Unidos, Biden, chegava a vir à cidade do México e que ele pressionava para a prisão, visto que, quando um evento dessa natureza acontece, eles prendem alguém. Assim aconteceu com Donald Trump, foi quando prenderam o pai dele, Chapo Guzmán. Então tem um vínculo entre uma ação política e uma ação militar contra os narcotraficantes. También en su venida fue cuando se detuvo, por ejemplo, al padre de estos, ¿no? De la Chapo Guzmán, por ejemplo. Entonces hay un vínculo entre una acción política y una acción militar contra los narcotraficantes. Os irmãos são considerados os responsáveis por supervisionar mais de 10 laboratórios de metanfetamina. O presidente do México já tinha se pronunciado a respeito da responsabilidade das prisões. Es una lista de
presuntos delinquentes de... É uma lista de supostos criminosos envolvidos na venda e tráfico de drogas, no caso drogas sintéticas e fentanil. Tráfico de drogas, en este caso, lo que tiene que ver con drogas sintéticas, con el fentanilo. Hay una preocupación del gobierno de Estados Unidos. Tem uma preocupação do governo dos Estados Unidos, porque perdia a vida de muitos americanos, mais de 100 mil pelo consumo dessas drogas que são muito perigosas e por isso tomaram essa decisão. Muito peligrosas e por isso tomaram esta decisão. Depois da prisão de Ovidio, as ruas de Culiacán ficaram desertas. De acordo com o ministro da Defesa do país, o principal objetivo da manobra foi cumprido: a prisão de Ovidio Guzmán, que foi enviado para a cadeia de Altiplano. El Ratón é um dos 4 filhos do relacionamento del Chapo com sua segunda esposa, Griselda Lopes Pérez. Ovidio e os irmãos têm uma reputação de jovens excessivamente violentos e sem grandes habilidades estratégicas como as de seu pai, El Chapo. El poderío del Chapo. Bueno, aquí hay una dupla, ¿no? Está el Chapo Guzmán, que ha sido considerado el máximo. O poder de El Chapo, aqui temos uma dupla. Temos Chapo Guzmán, que foi considerado o líder máximo do cartel de Sinaloa, porém o poder também é compartilhado com o Mayo Zambada. E nesse sentido, agora que eles têm preso o Chapo Guzmán, os filhos dele acabaram ficando com parte desse poder. Porém, parece que quem tem mais comando consolidado é Mayo Zambada. Por exemplo, o poder do cartel de Sinaloa segue sendo compartilhado entre os filhos e Mayo Zambada. Mayo Zambada, por exemplo. Entonces, el poderío del cártel de Sinaloa sigue siendo compartido, ¿no? Entre los hijos y Mayo Zambada, ¿no? Quem é Joaquim Guzmán? Ele nasceu em 4 de abril de 1957. De família pobre do México, ele sofreu abusos do pai. O tráfico fez parte de sua vida desde a adolescência, quando aos 15 anos teve que começar uma produção e venda de maconha no quintal de casa para sustentar a família. El Chapo foi expulso de casa e viveu um tempo com o avô, mas ele decidiu deixar a cidade e procurar trabalho em cartéis de drogas. E foi aí que Guzmán acabou ganhando o apelido de El Chapo, o baixinho, que o marcou pelo resto da vida. Quando a gente estuda, né, cartel, quando a gente estuda esses cartéis, né, Colômbia, das Américas, né, México, você sempre vai ver 2 perfis. Todos eles, esses grandes chefes narcotraficantes, eles vêm, né, de uma vida muito pobre, eles sempre vêm de uma vida muito humilde. E eles têm, né, numa outra ponta, sempre um viés de ajudar a sociedade, principalmente a comunidade de onde eles são oriundos. Então, Sinaloa, no estado de Sinaloa, Jalisco, né? No estado de Jalisco, Guadalajara, a maior cidade praticamente do México. Quando você vai isso, né, para a Colômbia, você vê Medellín, no cartel de Medellín, e todos eles têm esse ponto, né? Eles ajudam, aliás, como aqui no Brasil, né, a comunidade da onde eles vivem. Entretanto, né, por trabalhar, entre aspas, com uma quantidade de droga absurda, por gerar, né, uma movimentação de dinheiro no mundo muito grande, impõe-se àqueles que eventualmente, no primeiro momento, até trabalham para o cartel, mas eventualmente não compartilham ou mudam o seu olhar à morte.
Um outro ponto que chama muita atenção quando a gente fala de cartel mexicano é a corrupção, né, entre o Estado e os narcotraficantes. Na década de 80, El Chapo se tornou um narcotraficante. Ele trabalhava com Miguel Félix Gallardo, conhecido como o Poderoso Chefão e o maior traficante de cocaína do México. Porém, tempos depois, devido a diversas prisões e desavenças internas, ele decidiu criar seu próprio cartel na cidade de Culiacán. El Chapo ganhou popularidade e, com os anos, ele conseguiu ser um dos maiores fornecedores de drogas. As entregas eram feitas nos Estados Unidos, principalmente de cocaína. O narcotraficante conseguiu fazer com que os cartéis mexicanos se tornassem até mesmo maiores do que os famosos cartéis colombianos. Os cartéis mexicanos, eles são historicamente um dos mais antigos da América Latina, né? Eles tiveram uma origem muito grande logo no começo da Segunda Guerra Mundial, porque eles eram os grandes fornecedores de papoula para o exército americano. Ou seja, eles forneciam a matéria-prima para a morfina que o exército americano utilizava. Na época da guerra, essa morfina, essa papoula tinha como origem o Oriente. Como havia guerra, não havia como trazer a papoula do Oriente, e foi plantado no México. E essa foi uma grande origem, uma das grandes origens, uma grande força dos cartéis mexicanos. O fato é que os cartéis mexicanos, eles cresceram junto com o Estado mexicano. Então, eles são uma organização que tem um poderio, que tem uma força, que tem uma magnitude quase tão grande quanto o próprio Estado mexicano. Então, hoje, são os cartéis nessa área territorial os mais poderosos que existem, porque eles exercem um controle efetivo, real, concreto, sobre aquela região geográfica que é a divisa para os Estados Unidos. Alguns anos atrás, a gente não tinha aqui no Brasil esse tipo de preocupação com relação à presença de cartéis mexicanos, né, envolvidos aqui no tráfico, né, ou mesmo na logística de tráfico internacional, né, de cocaína do Brasil para a Europa, porque esses cartéis eles atuavam como rota principal, né, e como destinatário final o consumidor norte-americano. Então, os cartéis mexicanos eles praticamente escoavam, né, toda o tráfico deles, né, para os Estados Unidos. Acontece que a Europa hoje tornou-se também, né, um mercado consumidor extremamente atrativo, né, e fez com que também esses cartéis começassem a entrar nesse ramo de comércio e mandar droga não só para os Estados Unidos, mas também para a Europa. Então, inicialmente, a gente tinha notícia, né, da presença aí desses cartéis mexicanos da América do Sul, mais na região ali da Guiana, do Suriname, né, da Guiana Francesa, questão da Venezuela, já houve situações, né, daqueles submarinos, né, das drogas serem encaminhadas via submarinos, mas já há registro de presença, né, de integrantes de cartéis aí na região amazônica, que é fronteiriça a esses países, né? Com sua ascensão, outros cartéis começaram a disputar espaço. Entre 1989 e 1993, as guerras contra outros cartéis eram pelas produções e rotas de transporte de drogas. Foi aí que El Chapo passou a ser perseguido. O que o cartel de Sinaloa tem? Ele tem o domínio da rota de droga, cocaína principalmente, entre a América do Sul e os Estados Unidos. Os Estados Unidos é o maior mercado comprador do mundo. E os cartéis, principalmente o Sinaloa, têm o domínio dessa rota.
Isto significa o quê? Que eles não vão abrir mão disso nunca. E que qualquer um que desafie o cartel de Sinaloa está fadado ao insucesso. É muito difícil qualquer organização criminosa mundial se opor ao cartel de Sinaloa naquelas condições. Por outro lado, essa força é também a sua própria fraqueza, porque dentro lá de Sinaloa eles dominam tudo, mas fora eles não têm a mesma força, porque eles estão adstritos a um espaço geográfico determinado. O PCC, junto com os cartéis bolivianos, eles fazem uma outra rota em direção à Europa, e não concorre, esse é o fator determinante, ele não concorre com o cartel de Sinaloa, porque são rotas diferentes. Uma vai para os Estados Unidos, outra vai para a Europa. Nem o PCC vai querer entrar na rota mexicana, e nem os mexicanos vão querer se transportar aqui, porque isso os fragilizaria. Foi quando, em uma tentativa de assassinato de Guzmán, o arcebispo Juan Jesus acabou sendo morto por engano. A população mexicana começou a incitar a ação do governo pela busca dele. Desse modo, El Chapo estampou as capas de todos os jornais mexicanos, prometendo uma recompensa pela sua cabeça. El Chapo foi preso pela primeira vez em 1993, condenado a 20 anos de prisão por tráfico de drogas e assassinato. 2 anos depois, ele foi transferido para a prisão de segurança máxima de Puente Grande, onde ele escapou em 2001 em um carro de lavanderia. Segundo Anabel Hernandes, jornalista e autora do livro Os Senhores do Narco, na realidade, El Chapo teria fugido com um uniforme de polícia. 78 funcionários da prisão, incluindo o diretor, foram detidos por terem ajudado na fuga. El Chapo esteve em liberdade durante 13 anos. Continuou a construir o seu império. Em 2013, a Comissão do Crime de Chicago declarou que o narcotraficante era o inimigo público número 1, o único a ter esse título depois do mafioso Al Capone. Eu costumo dizer assim, a gente tem que estudar o crime como um fenômeno, né? E eu procuro, eu tenho dedicado minha vida a isso. A gente tem que começar, por exemplo, do estudo das máfias, né? E as máfias, elas só existem porque, né, dentre as suas características, elas têm uma capacidade de corromper, né, integrantes do Estado e, por vezes, até se imiscuir, né, de se infiltrar nos poderes do Estado. Isso aconteceu na Itália, isso aconteceu em outras máfias, né, lá do velho continente, isso aconteceu nos Estados Unidos, né, nos exemplos das máfias americanas, e também, né, na Colômbia e agora com muita força no México. Então, esse pessoal consegue eleger integrantes do Legislativo, consegue eleger prefeitos, consegue eleger até presidentes, em alguns casos, né, já houve situação, tanto na Colômbia, por exemplo, né, pelo menos de suspeita de eleição ou de presidentes que tiveram envolvimentos ou foram financiados pelo narcotráfico. Então, a gente precisa impedir que isso ocorra aqui, porque, como eu disse, o dinheiro ele tem essa capacidade de corrupção no ser humano, né? E eles estão hoje mais capitalizados que nunca. Como eu disse, o Pablo Escobar hoje seria como se fosse uma brincadeira de criança perto do poder, né, que o El Chapo, por exemplo, sozinho tinha. Em 2014, El Chapo, mais procurado pelo México e pelos Estados Unidos, foi capturado. O narcotraficante, líder do cartel de Sinaloa, foi preso em um resort no norte do país. El Chapo conseguiu escapar, fugindo por um túnel instalado em seu esconderijo. Enquanto militares tentavam arrombar a porta de blindagem hidráulica, Guzmán colocou em ação um dispositivo de fuga. Acionou uma mola que levantou a banheira e escapou por um corredor metálico que desembocava na rede de esgoto.
7 casas que possuía em Culiacán estavam ligadas por essa rede subterrânea. A captura de El Chapo colocou fim a uma operação que durou meses e que também permitiu a detenção de vários integrantes da organização criminosa. Hoy, às 6:40 da manhã, elementos da Secretaria de Marina detuvieron... Hoje, às 6h40 da manhã, elementos do secretário da Marinha detiveram Joaquim Guzmán Loera, na cidade de Mazatlán, juntamente com um colaborador. Algumas casas foram localizadas onde ele costumava estar, e algumas delas, o que dificultou sua captura, foram conectadas a túneis com outras 7 casas. Não só a túneis, como também ao sistema de esgoto da cidade. Ubicadas não só por túneis, sino também utilizando o próprio drenaje da cidade. El Chapo foi considerado pela revista Forbes o criminoso mais poderoso do mundo, com uma fortuna estimada em 1 bilhão e 153 milhões de dólares. O narcotraficante tinha o apelido de Senhor de Túneis. No entanto, a investigação foi tão completa que continuamos a acompanhar e depois desses dias houve vários momentos que poderiam ter sido apreendidos, mas a prudência e o bom senso permitiram evitar a sua detenção num local onde a cidadania pudesse ser afetada. As forças de segurança tiveram cautela na época durante a prisão para evitar confrontos. Preferimos não pôr em risco a cidadania e esperar o momento mais adequado, que foi justo. E preferimos não colocar o público em risco e aguardar um momento mais adequado, que foi precisamente o ocorrido no momento em que, com enorme eficácia e sem um único tiro, os elementos da Maria conseguiram prender. Nenhum único dano, nem qualquer ferido. A coordenação, repito, foi alcançada em todas as agências de segurança mexicanas. E também houve colaboração com as informações dos movimentos que nos foram dadas do território norte-americano. Uma colaboração total com algumas das agências dos Estados Unidos. Isso foi conseguido com todos os meios possíveis. Mas o criminoso usava suas artimanhas. O traficante escapou da prisão mexicana. Na última vez em que foi visto, a câmera de segurança mostra El Chapo indo ao banheiro. Pode-se confirmar que a câmera tem 2 pontos cegos dentro da célula. O vídeo mostra como o preso, às 8 horas, 50 minutos e 45 segundos, estava parado em frente ao ponto cego do vaso sanitário, localizado no piso, e às 8 horas, 51 minutos e 9 segundos, passou pelo ponto cego do chuveiro. 20:51:9 segundos, quando se passa ao ponto cego da regadera. Ele escapou por esse túnel subterrâneo. A passagem foi cavada embaixo do chuveiro de um dos banheiros da prisão, como explicou na época o titular da Comissão Nacional de Segurança. O túnel em que ocorreu a fuga terminava na parede do chuveiro que bloqueava a visão da câmera. O túnel era iluminado e ventilado e tinha todas as ferramentas necessárias para tirar os entulhos. Mais uma vez, começava a caçada por El Chapo. Por el que se oferece uma recompensa. Uma recompensa de 60 milhões de pesos é oferecida à pessoa ou pessoas que possam fornecer informações úteis, verdadeiras e oportunas, que possam ajudar a localizar e capturar Joaquim Guzmán Loera. Especialmente a Joaquim Guzmán Loera, se lhe havia colocado um braço. Uma pulseira preventiva foi especialmente colocada em Joaquim Guzmán Loera para localizá-lo dentro da prisão. Ele também tinha dentro da sua própria cela um sistema de vigilância que estava sempre funcionando. Vigilância de circuito cerrado que sempre estuvo funcionando. Capturar o narcotraficante era questão de honra para o México. Não vamos poupar recursos para capturá-lo novamente. Não haverá descanso para esse criminoso. Para esse delinquente. Os Estados Unidos apoiou a caça ao traficante. Respecto à comunicação, sim, se ha tenido
La propia procuradora ha establecido comunicación. Em relação à comunicação com o governo norte-americano que ocorreu, a promotora entrou em contato com sua contraparte nos Estados Unidos. Também estamos em contato com outras agências. Eles, os Estados Unidos, disseram que querem cooperar em sua captura. Acreditamos que este é um momento de oportunidade. Ellos han dicho que quieren cooperar para lograr su captura. Creemos que hoy es un momento de oportunidad. Mais uma vez, o líder do cartel de Sinaloa estava nas ruas para comandar o tráfico. Desde que ele escapou, as forças federais mexicanas vinham vigiando diversos pontos de Sinaloa. Para Juan, que é professor da Universidade de Sinaloa, El Chapo divide o poder no México. El poderío del Chapo. Aquí hay una dupla, ¿no? Está el Chapo Guzmán, que... O poder de El Chapo, aqui temos uma dupla. Temos Chapo Guzmán, que foi considerado o líder máximo do cartel de Sinaloa, porém o poder também é compartilhado com Mayo Zambada. E nesse sentido, agora que eles têm preso o Chapo Guzmán, os filhos dele acabaram ficando com parte desse poder. Porém, parece que quem tem mais comando consolidado é Mayo Zambada. Por exemplo, o poder do cartel de Sinaloa segue sendo compartilhado entre os filhos e Mayo Zambada. Consolidado es Mayo Zambada, por ejemplo. Entonces, el poderío del cártel de Sinaloa sigue siendo compartido, ¿no? Entre los hijos y Mayo Zambada, ¿no? Existem vários cartéis do narcotráfico que atuam no México, mas o cartel de Sinaloa, também conhecido como do Pacífico, é o mais antigo e poderoso. Os cartéis mexicanos, ela é histórica, num padrão completamente diferente do que o brasileiro consegue entender. Eu podia explicar mais ou menos o seguinte: é como se nós tivéssemos aqui o PCC desde a época da colonização. E desde a época da colonização houvesse grupos políticos que fizessem parte do PCC, crescendo junto com o Estado, crescendo junto com o país, exercendo influência política, exercendo um grau de efetiva influência social. Então, para nós, isso é inconcebível, porque nós não tivemos uma sociedade que cresceu uma organização criminosa política paralela. Lá no México você tem. Então, a grande questão aí é a seguinte: o cartel no México, ele tem um poder não só financeiro, não só militar, não só bélico, mas político, que se rivaliza com o próprio Estado. Então, assim, é como se tivesse um Estado... E a corrupção dentro desse contexto, ela se torna sistêmica. Mas não é só por causa do dinheiro, essa é a questão que eu estou querendo ponderar. Não é só por causa do dinheiro, mas por causa da própria construção, da própria natureza destes cartéis no painel político mexicano. El cártel de Sinaloa, que também se le conoce como cártel del Pacífico, o cartel de Sinaloa, que também é conhecido como Cartel do Pacífico, tem uma estrutura muito vertical. Aqui nada se faz se o chefe de cima não autoriza. Por exemplo, é a escola, como eles chamam. Porque Chapo Guzmán, Mayo Zambada, todos eles vêm de grupos criminosos do tráfico, muito antigo aqui em Sinaloa. Então aprenderam com isso. Embaixo nada se move se o de cima não autorizar. No entanto, no México, outros cartéis, como eram os Zetas, por exemplo, operam em uma. Os grupos rivais vivem em conflito para ocupação territorial. Fato que tem provocado uma série de assassinatos no país, inclusive de pessoas que não possuem envolvimento com os cartéis. El Cártel de Sinaloa es una organización muy vieja y ha logrado tener un poderío nacional aquí en México muy fuerte, muy sólido.
pero también han estado conectándose. O Cartel de Sinaloa é uma organização que tem um poder nacional aqui no México muito forte, muito sólido, mas também tem necessitado conexões em outros países, como Colômbia, Argentina, Brasil e na Europa, por exemplo. Isso permite a eles se consolidar como um dos cartéis mais fortes. E tem essa janela, que eles não operam com uma onda de assassinato. Eles operam com políticos, operam com conexões com outros cartéis amigos. Por exemplo, o cartel de Jalisco, que é um cartel rival, é extremamente agressivo. Então a base social é muito forte aqui com o cartel de Sinaloa e não com o cartel Jalisco. El Jalisco Nueva Generación, que es un cartel rival, es sumamente agresivo. Entonces, la base social, la aceptación social es muy fuerte aquí con el cártel de Sinaloa e não com o cártel Jalisco. Não? Os narcotraficantes aterrorizam cidades e promovem ataques. Muitos habitantes estão migrando para outros lugares. Em algumas regiões, é comum encontrar corpos decapitados nas ruas, pessoas mortas com sinais de tortura e cadáveres amarrados em passarelas. Os cartéis mexicanos sempre tiveram uma crueldade, essa característica própria. Eles sempre foram extremamente violentos. Sempre foram. Então, você tem situações no México onde você vê pessoas enforcadas e penduradas nos viadutos. Você tem formas de execução que são as mais sofridas possível, que se pode imaginar. Você tem parâmetros de morte e eles não há pudor quanto à exploração do ser humano. Então, você tem um caso, por exemplo, de pessoas que querem atravessar a fronteira dos Estados Unidos, e essa questão da imigração, isso já aconteceu desses cartéis anunciarem, trazerem esse grupo de pessoas para tentar atravessar os Estados Unidos, e no meio da travessia, eles prendem todos, sequestram as pessoas, pedem resgate para as famílias, e mesmo assim depois matam todos. Então, não há parâmetro para o grau de crueldade e para o grau de perfil que esse tipo de organização possui. À medida que a violência aumentou no México, os grupos criminosos adotaram na última década um enfoque cada vez mais militarizado em suas táticas e em seus armamentos. Os cartéis, que contavam com antigas armas soviéticas, passaram a utilizar desde fuzis até drones com explosivos de tecnologia mais sofisticada, passando pela fabricação de seus próprios veículos blindados e até submarinos. Em toda essa onda de violência que temos vivido já faz 50 anos, os anos 70 eram aqui, em Culiacán, Sinaloa. Nos anos 80 e 90 eram com os cartéis que dividiam o país. Porém, os narcos mais poderosos do México são originários daqui de Sinaloa. Caro Quintero, Chapo Guzmán, Mayo Zambada, todos vieram daqui. Então eles não fizeram nada mais do que ter seguido a atividade ilícita, que foi gerada toda essa cultura. Mas também os silanoenses têm normalizado tudo isso. E eu creio que seja um sistema de defesa para não viver com a angústia cotidiana. As crianças hoje sabem que têm que se deitar no chão. Os jovens sabem onde se esconder e onde não. Sabem que não devem olhar. É um sistema de vida já. Então isso nos permite sobreviver. Claro, às vezes tem momentos críticos como esses, onde tem preocupação, incerteza, mas depois tudo volta ao normal. El Chapo tornou-se o traficante mais poderoso do mundo após a morte do colombiano Pablo Escobar em 1993. Fugas surpreendentes, reputação de criminoso mais procurado do mundo e um incontestável talento para enganar autoridades. São características que fizeram a fama do traficante colombiano Pablo Escobar, mas também descrevem a vida do mexicano Joaquín El Chapo. As semelhanças entre um e outro são muitas. Os dois
viraram líderes de enormes organizações criminosas, usando habilidades, ambição e crueldade. Pablo Escobar, ele era assintoso, né? Ele era candidato, foi eleito, ele se apresentava como um político, como uma opção política válida na Colômbia. Ele era um candidato, ele foi eleito, ele tinha essa visão de querer, essa vontade, e acabou sendo derrubado por causa disso. El Chapo, ele tem o controle, ele tem o dinheiro, ele é muito mais um financista. Então, ele nunca deu um passo no sentido de assumir ele alguma condição política por si. Então, ele pode ser visto como alguém que ficava por detrás, né, de uma proteção, ou financiando uma proteção política, mas não ele exercendo a política. Né? É diferente do Escobar. Então, eles têm essa diferença. O Escobar, ele quis exercer o poder político diretamente e se apresentou como um proponente. O Guzmán, não. O Guzmán ficou por detrás, ele estava dentro daquela posição dele de traficante e nunca pretendeu, pelo menos não se sabe, e ele nem praticou nenhum ato que indicasse que ele fosse tentar tomar o poder político depois. Outra coincidência é que ambos conduziram sangrentas guerras contra cartéis rivais. El Chapo confessou que já matou mais de 2.000 pessoas. Esses cartéis, eles se caracterizaram e se destacaram pelo uso da violência e pelo uso da força. Mas eles estão hoje muito mais capitalizados do que na época do Pablo Escobar, por exemplo. Os cartéis colombianos hoje são brincadeira de criança perto dos cartéis mexicanos. Por quê? Porque o consumo aumentou exponencialmente, né? O consumo de cocaína aumentou exponencialmente. Os cartéis mexicanos, evidentemente, eles não dependem só do tráfico da cocaína, eles também, hoje há uma demanda muito grande, né, pelas drogas sintéticas, que eles inclusive produzem, né? E também, como eu disse, a Europa hoje é um mercado, né, consumidor muito atrativo para a cocaína que vem aqui e passa pelo Brasil. Então, eu vejo sim que esses cartéis podem, se não forem devidamente combatidos, inclusive aí com o apoio do próprio governo mexicano também, né? Parece que deve ter interesse nessa situação, que haja esses acordos, né, multilaterais envolvendo esses países aqui da América toda, né, Estados Unidos, México, da América Central também, temos problemas, e sobretudo aqui da América do Sul do Brasil, né, para que a gente possa aí tentar pelo menos trocar informações de inteligência, ter um combate mais efetivo e evitar que esse fenômeno cresça e que esses cartéis possam aí se alastrar pelo país. Em 2016, El Chapo foi recapturado. Guzmán foi detido em um motel, onde tinha se refugiado para escapar da operação das Forças Armadas, iniciada após uma denúncia. Ele conseguiu fugir pelo sistema de esgoto desta casa, junto com o Iván Cruz, após um intenso tiroteio com as forças de segurança. Os criminosos percorreram um trecho pelo esgoto e, em outro ponto, entraram em um veículo e chegaram até o motel, onde horas depois foram presos. El cuñado de Joaquín Guzmán Loera, cuja participação em O cunhado de Joaquim Guzmán, cuja participação na fuga consistiu em organizar e supervisionar a construção do túnel. Ele também foi responsável de organizar a saída e o translado do fugitivo até um dos locais onde ele se escondeu. Hasta uno de los sitios donde se ha refugiado. Um vizinho contou na época como foi o dia da captura. Tem muitos soldados por aqui e várias ráfagas. Eu vi muitos soldados ali e ouvi rajadas. Percebi que algo sério estava acontecendo. Em algum momento, houve um tiroteio. Vi soldados indo para lá e para cá, procurando alguma coisa com luzes. Todo mundo acordou aqui, mas não deixaram ninguém chegar perto. E ao rato já acordonaram aqui todo, não deixavam passar a ninguém. Ainda em 2016, os advogados do narcotraficante El Chapo
obtiveram uma liminar contra sua extradição para os Estados Unidos, onde o criminoso mexicano era requerido por tribunais do Texas e da Califórnia. No nos han permitido o no le han permitido al ciudadano, sí, Guzmán Loera, el ejercitar sus derechos humanos y sus garantías constitucionales. Es vergonzoso. El Chapo foi extraditado em 2017. Desta forma, o Ministério das Relações Exteriores conclui os pedidos de extradição feitos pelo governo dos Estados Unidos da América. O que vai acontecer? Quando ele terminar sua sentença no governo dos Estados Unidos, ele voltará ao México para continuar o seu processo, como foi o caso que vimos ontem do Sr. Mário Villanueva. Joaquim El Chapo, o cruel líder do cartel de Sinaloa, passará o restante de sua vida em uma prisão de segurança máxima nos Estados Unidos. Em 2019, a justiça americana sentenciou El Chapo à prisão perpétua. Ele foi condenado a mais de 30 anos de cadeia. O tribunal também ordenou que o ex-chefe da máfia devolva mais de 12 bilhões de dólares dos lucros de seus crimes. Ele foi condenado por crimes incluindo o tráfico de 150 mil quilos de cocaína, heroína, metanfetamina e maconha para os Estados Unidos. As acusações também incluem crimes relacionados a armas e lavagem de dinheiro. Mesmo preso, El Chapo é o maior narcotraficante do mundo e não perderá esse poder, mesmo atrás das grades. As máfias são lendárias, né? E olhe do Japão, Yakuza, né? Elas fazem parte do ser humano. É muito difícil se enfrentar a isso, mas não é por isso, né, dessa dificuldade, que a gente pode permitir que ela cada vez cresça mais. Você tem que combater esse tipo de criminalidade, volto a dizer, se não acabar com ela, minimizar, diminuir a força que ela tem, né, fazendo com que a justiça se sobreponha ao crime. É uma guerra assimétrica, eu volto a dizer, é uma guerra onde as armas são absolutamente, né, distintas. Um está dentro da legalidade e o outro é criminoso. E essa guerra assimétrica, o grande desafio do Estado é chegar antes do crime. O crime, via de regra, está sempre um passo à frente do sistema de justiça. O desafio da inteligência é chegar junto ou antes do crime. E muitos resultados a gente tem visto graças às polícias. Volto a dizer, a polícia judiciária, não raras as vezes a polícia militar, sempre atuando. Esse é o grande desafio, né, da justiça ou do cumprimento do que determina a lei no nosso país. E o Documento Jovem Pan fica por aqui. Se você quiser rever esse programa e outros, é só acessar o canal do YouTube da Jovem Pan. Até mais. Realização Jovem Pan News.